Bem-vindos a mais um novo vídeo. O vídeo agora eu vou explicar quais são os tipos de aprendizados de máquina que existem até o momento que foram criados. Então, antes de começar, tem o Slack do canal que vocês podem entrar em contato comigo, fazer discussões com outras pessoas. Tem um link aqui na descrição do vídeo que vocês podem usar como convite para ingressar no meu canal de forma mais rápida. O GitHub com meus códigos que eu mostro aqui no curso. O e-mail para entrar em contato comigo, para fazer sugestões, tirar dúvidas, tudo sempre bem-vindo. E a página no Facebook. Então, o que eu vou estar falando aqui? Quais os tipos diferentes de aprendizado de máquina? Então, ou seja, eu vou falar sobre aprendizado supervisionado, o não supervisionado, semi-supervisionado e o aprendizado por reforço, que está sendo muito utilizado recentemente. Então, quais tipos de aprendizado? Inicialmente, as classificações para aprendizado de máquina foram divididas em 3 categorias que dependiam da natureza da resposta do problema. Tá? Eu vou explicar o que quer dizer esse conceito da resposta. A gente tem então o supervisionado, o não supervisionado e o por reforço. Vamos começar com o supervisionado, que é o mais simples. Tá? Então, por exemplo, durante o período escolar, nós somos avaliados como professor, que avalia nossos conhecimentos através de tarefas. O aprendizado de máquina supervisionado funciona de uma forma semelhante. Então, ele meio que aplica testes, vamos dizer assim. Então, neste caso, um conjunto de dados rotulado é utilizado para treinar um algoritmo de forma que ele aprenda. Então, a gente ensina o algoritmo dando dados, e ele aprende uma resposta. Então, ele aprende a interpretar aquele dado para fornecer uma resposta. E o dado rotulado significa ter uma amostra de dados em que cada dado de entrada é acompanhado de uma variável de resposta. É como se eu estivesse dando lá meus valores de x e pedisse para encontrar o valor de y, por exemplo. É uma forma. Então, dessa forma, quando introduzimos uma nova amostra, o algoritmo é capaz de nos dar a resposta. Então, por exemplo, tem 2 tipos de aprendizado supervisionado. Para problema de classificação e problema de regressão. No de classificação, por exemplo, seria determinar a fronteira entre 2 classes, por exemplo, as bolinhas azuis e essa cruz roxa. Então ele tenta achar a linha, essa linha vermelha, que melhor separa as 2 classes. Tá? Então, de forma que ele fique na mesma distância, talvez, ele vai achar o melhor padrão para que quando dá um novo ponto ele saiba falar, olha, é aqui que está a classe. Então, a classe a bolinha ou classe cruzinha. A regressão já é traçar, por exemplo, uma reta. Eu dou um monte de pontos, você vai ter um padrão nesse ponto, né, um xy. Então, dado um valor novo de x, ele sabe prever qual vai ser o y, onde deveria cair. É claro que normalmente os pontos nunca vão ficar mesmo na reta, né? Vai ter sempre um espalhamento. Então, ele tenta sempre procurar, por exemplo, onde está o melhor ajuste. O problema de classificação necessita que os modelos forneçam valores discretos. Como assim? O y, por exemplo, então ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Ele não pode ser 1,5, 1,6, 1,2. Tem que ser discreto, então um valor inteiro. Ele identifica os dados de entrada como sendo membro de uma classe. Então eu dou lá os valores de x, ele vai falar, olha, isso aqui está associado com a classe 0. O outro caso está associado com a classe 1. O algoritmo é avaliado baseado em sua precisão em classificar corretamente as classes. Eu vou explicar para vocês num outro vídeo sobre as métricas de classificação, onde a gente vai mostrar, avaliar se o modelo está funcionando bem ou não. E um exemplo seria dados de entrada para classificar animais. Então, aqui, por exemplo, eu estou dando imagens para vocês com diferentes modelos, por exemplo, para classificar uma determinada classe de alguma coisa. No caso, classe 0, 1, 2, né? Que é o quadrado, o triângulo e o círculo. Então, ele tenta criar as regiões e separar, determinar, por exemplo, essas retas que ele está desenhando, que são curvas, depende. Então, por exemplo, eu posso usar diferentes modelos, como a regressão logística, floresta aleatória, o Naive Bayes ou o Ensemble. São todos os modelos que eu vou ensinar para vocês, e outros, muito mais. Tá? Então, a gente pode fazer supervisionado em classificação usando diferentes modelos, e não só isso. Por exemplo, tem um outro modelo que a gente vai aprender, que é o Support Vector Machine. Né? E nele, além de escolher um modelo, às vezes eles têm inputs, funções que eu vou escolher qual que vai ser a melhor, por exemplo. Eu quero se é linear, se é polinomial, exponencial, para ele poder melhor classificar, achar melhor as fronteiras das classes, né? A separação. Então, tem muita coisa que a gente tem que aprender para entender isso aqui. Então, eu posso escolher um modelo diferente, como um input diferente para aquele modelo. Já a regressão, por exemplo, analisa dados contínuos. Como eu mencionei, eu tinha um monte de pontos para ajustar uma reta. É um caso. Então, nesse caso, um valor de x deve fornecer um valor esperado de y. Exemplo seria determinar o preço de uma casa,
altura ou peso de pessoas, por exemplo. Então, o preço de uma casa depende de quantos dormitórios, do tamanho, por exemplo. A altura e peso de uma pessoa é tentar relacionar. Se a pessoa tem uma altura X, ela vai ter um peso Y, então é uma equaçãozinha. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui uma regressão linear aleatória que eu peguei, só para mostrar. Então, dado o valor de X, eu colo o Y. Então, ele tenta ajustar essa reta e, a partir dela, você prevê novos pontos. Então, terminamos o supervisionado. Então, ou seja, o que é o supervisionado? Então, eu tenho x e sei o y. Então, a partir do novo x, eu sei prever qual vai ser o y, porque o modelo aprendeu a relação entre x e y. No não supervisionado, agora tem uma diferença importante, onde nem sempre é possível encontrarmos dados já categorizados. Então, a gente recebe lá um monte de dado e fala, pô, o que é isso? Eu não sei que classe que está falando ali, do que se trata. Então, o objetivo é entender esse dado e dizer alguma coisa sobre ele. Outro problema é que algumas fazem perguntas erradas. As pessoas fazem perguntas erradas e o dado não foi fornecido. Tá? Por esse motivo, o aprendizado não supervisionado pode ser útil. Neste caso, o modelo recebe dados sem instruções específicas do que fazer. O modelo tenta extrair características úteis analisando a estrutura dos dados. Então, dependendo do tipo de problema, o aprendizado não supervisionado ele pode organizar os dados de diferentes formas. Por agrupamento, por exemplo, detecção de anomalias, eu vou mostrar tudo para vocês por esses. Associação e o chamado autoencoders, né, que é o codificadores automáticos. No agrupamento, por exemplo, então a gente imagina que a gente tem foto de diferentes animais. Como, por exemplo, aqui o pato Donald, a Margarida, o Mickey, a Pernalonga e o patolino. O modelo vai tentar separar, por exemplo, por classe de animal. Por exemplo, a gente tem aqui, olhando o tamanho, características, por exemplo, os patos, eles têm uns bicos. Analisar, por exemplo, o pé, o formato. Então é isso que o modelo tenta fazer, ele tenta achar características e agrupar. Falar, por exemplo, esse pato Donald, a Margarida e o são patos. Já, por exemplo, o Mickey é um rato, o Pernalonga é um coelho. Então é isso que ele vai tentar achar, padrões. Tá? Então é isso que ele tentou classificar, ele vai tentar criar classes. Aqui, ó. Enquanto isso aqui parece ser uma classe. Ele não vai saber dizer qual é a classe, vai caber a nós. Mas ele identificou que tem um padrão. Anomalia. Detecção de itens raros ou eventos suspeitos, que diferem significativamente da maioria dos dados. Por exemplo, bancos determinar transações fraudulentas, procurando por padrões não comuns no comportamento de compra do cliente. Então, eles sabem, o banco não sabe como é o nosso comportamento. A gente gasta em média, quais os valores, com que padrão de um tempo. E quando sai desse padrão, ele meio que vai associar que pode ser uma anomalia e vai avisar. Tá? Então, aí cabe a gente julgar depois ou não se foi uma fraude ou não, por exemplo. Na associação, é para você fazer sugestão de produto, por exemplo. Então, a pessoa costuma comprar tais produtos. Então, a gente consegue, depois de uma nova compra, começar a mudar sugestões. Olha, você também gosta disso. Se você gosta disso, talvez você também goste disso. A gente vê isso muito em lojas online, né? Eles sugerem, por exemplo, produtos. E não só no que nós compramos, mas em outros usuários. Então, ele tenta relacionar, por exemplo, eu comprei leite, normalmente a gente costuma comer um pão junto, ou um ovo, ou, por exemplo, um caso pode acontecer, um papel higiênico. É uma associação aqui que foi feita. Então é isso que ele tenta, sugerir produtos baseados nos nossos gostos e de outros usuários. Codificadores automáticos é uma coisa um pouquinho mais complicada, onde o modelo compacta os dados num código e em seguida tenta recriá-lo. Usando imagens ou vídeos com ruídos, por exemplo, o modelo pode aprender a removê-los das imagens, tornando a classificação mais precisa. Por exemplo, eu pego o número 4, eu adiciono um ruído, ele vai tentar criar um padrão, extrair as características e limpar. E falar, olha, isso aqui é um 4 que você me deu. Então ele meio que melhora a imagem para a gente poder depois usar no supervisionado. É uma forma. Semi-supervisionado, ele usa tanto dados classificados e não classificados. É um método único para extrair características relevantes. E é complicado quando extrair os dados é muito demorado. Você tem que achar um padrão e demora muito. Então a gente pode apelar para um semi-supervisionado. Um exemplo seria caracterizar imagens de exames médicos, como tomografia, ressonância magnética e raio-x. A gente tentar decifrar do que é cada imagem, por exemplo. E o método popular que começa com uma amostra pequena classificada é o chamado redes adversárias gerais, as GANs, que é um assunto no momento muito está crescendo muito, e muito interessante. E lá na frente eu vou fazer mais um vídeo sobre isso, para vocês aprenderem. Por reforço, também está na moda, por exemplo, o carro automático. Né, o carro lá que diz ser um piloto. Então, nesse tipo de aprendizado, um agente tenta encontrar a melhor forma de completar uma determinada tarefa, ou melhorar a performance de uma tarefa específica.
Conforme a gente se move até a ação, ele é recompensado. Então ele tenta perceber assim, o aprendizado. Se eu me mover para esse caminho, eu vou ser recompensado. Se eu for para aquele, eu não vou ser recompensado, eu vou ter perdas. É isso que ele tenta procurar. Então, o objetivo principal é determinar o melhor passo, próximo passo, de modo a obter a melhor recompensa. E para fazer a escolha, o agente usa as informações do passado e explora novas táticas. Quanto mais etapas tiver, melhor o modelo aprende a tarefa. Então é basicamente o que a gente tem aqui. A gente tem um agente realizando uma ação num meio, e dependendo do caminho que ele seguir, ele pode ser recompensado ou não. E a partir disso, então, ele vai de novo. Se a gente vai uma nova tentativa até achar a melhor recompensa para completar a tarefa da melhor forma possível. E é isso. Então, esses são os tipos de aprendizados. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se você ainda não curtiu o canal, curte aí, para estar por dentro de novos vídeos. E qualquer dúvida, pode mandar um e-mail que será sempre bem-vindo. E obrigado.